que são as consequências da perda de energia após os 50 anos. Então, a gente está aqui para falar um pouco sobre isso, como é que acontece, por que a gente tem que pensar muito nesse assunto, porque esse assunto é importante, e o que a gente pode acrescentar para que a gente possa ter uma segunda fase de vida até melhor do que a primeira, porque perder energia e vitalidade é algo que, se a pessoa tem informação, vira uma questão de escolha. Viver uma vida sem energia, muitas vezes, é uma questão de escolha. Então, para que a gente tenha um destino legal, a gente tem que fazer uma reflexão. A primeira reflexão é o seguinte, que não é fácil viver. Viver não é fácil. Viver é uma coisa difícil, principalmente quando a gente passa dos 50 anos e começa a perceber que não tem mais aquela vitalidade que a gente tinha quando era mais novo. Mas só que, por um outro lado, a gente até fica um pouco intrigado, porque a gente também observa pessoas com mais de 50 anos com muita energia e muita disposição. Isso aí é a prova de que, sim, é muito possível e deveria ser normal ter muita energia e muita disposição depois dos 50 anos. Então, a gente precisa refletir um pouco sobre isso, porque não é exatamente assim o que acontece. Muitas vezes, a pessoa ela tem um tipo de vida que ela... Não é porque ela não quer se cuidar, porque muitas vezes a pessoa não se cuidou ao longo da vida a ponto de acumular uma prática que permita que ela tenha energia depois dos 50. E muitas vezes ela não faz por mal, muitas vezes isso acontece por uma questão de que não foi acostumada com isso, não teve uma educação voltada para isso, e de forma alguma você acreditar que o fato de não ter feito ao longo de uma vida uma prática que prevenisse você de não ter problemas no futuro, isso não exime você de começar a fazer. Existem muitos casos de pessoas que começaram a praticar exercício depois de 50, 60 anos, e o mundo das academias, da atividade física, prova isso, que todo mundo tem resultado. O próprio trabalho muscular, quando você faz um trabalho muscular, alguma coisa de exercício, a musculatura sempre responde, sempre mostra o resultado, um ganho de massa muscular, um fortalecimento ósseo, tudo, sempre há tempo de fortalecer. Temos sempre tempo de fortalecer. Uma pessoa de 70 anos, ela, quero fazer exercício para não ter osteoporose. Ela começa e realmente não apenas reverte a osteoporose, como fortalece mais os seus ossos. Então, é tudo uma questão de opção. A partir do momento que você tem informação, você passa a ter as opções para que você possa seguir com energia ou sem energia a sua vida. Então, a gente tem que analisar o histórico das pessoas que perdem energia depois dos 50 através de duas vertentes. Uma primeira, a que a gente conhece, dos motivos que fazem a gente chegar aos 50 sem tanta energia, sem vitalidade, e uma outra que a gente não está muito acostumado a escutar como orientação para você se prevenir ou mesmo para consertar essa situação. Então, essa primeira é o seguinte, que todo mundo sabe. Por exemplo, não se alimentou bem, se estressou muito durante a vida, não se cuidou, dormiu pouco, acabou se envolvendo em várias situações em que ela poderia olhar mais para ela, ficou olhando mais para os outros. Então, as pessoas têm uma vida que acaba sendo desregrada, bebeu demais, comeu mal, se alimentou mal, não praticou exercício, porque a prática do exercício dá uma força para a pessoa, dá uma vitalidade, dá energia. Então, é importante a gente colocar esses temas para que a pessoa tenha a noção de que não ter energia após 50 tem a ver com algumas coisas que a gente fez no passado, mas que não necessariamente você precisa continuar sem fazer essas coisas que você não fez no passado ou que fez de errado. E a outra forma da gente analisar isso é através do conhecimento do Tao. O Tao é o conhecimento do Yin versus Yang,
porque é uma prática oriental que você promove o equilíbrio. Então, quem visa uma prática de equilíbrio consegue identificar quando ela está desequilibrada demais ou desequilibrada de menos. E uma pessoa que tem esse tipo de mentalidade e carrega ao longo da sua vida, ela consegue identificar e consegue neutralizar várias situações que podem gerar perda de energia. Então, nada melhor do que a gente começar falando mais uma vez sobre o símbolo do Tao, que é o símbolo do Yin, do Yang. É um símbolo que não é apenas um símbolo de equilíbrio, paz, um símbolo da nova era, como algumas pessoas dizem, um símbolo para enfeitar. Não é isso. Um símbolo, na verdade, do Tao é um símbolo feito para se aplicar, para você pegar ele e carregar na mão durante toda a sua vida.